Bons estudos a todos. Eu vou falar sobre agora o tópico inquérito policial, começando aqui com a pincelada sobre a aplicação da lei processual penal, que está regulamentada para ter aplicação imediata assim que começar a produzir seus efeitos, ou seja, desde que editada e promulgada e válida, a partir daquele momento, a aplicação da lei processual penal, ela incide sobre os atos posteriores e não prejudica os atos anteriores à sua início de produção de efeitos, valendo, para tanto, os atos realizados sob a vigência ou tutela da lei anterior. A lei processual penal admite a interpretação extensiva, analógica e com utilização dos princípios do direito. Ninguém será levado à prisão quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, para quem conhece o canal aí, sabe que símbolos são associados. Nesse caso aqui, a palavra liberdade associada com o símbolo da bandeira de Minas, com fiança ou sem fiança, verde e vermelho. Aqui em cima, a interpretação extensiva da lei processual penal, eu coloquei um símbolo estendido. A analógica, eu coloquei aqui uma do lado da outra para gravar que são iguais. Utilização dos princípios do direito, eu coloquei aqui a balança do direito e por aí vai. Então esse é o sistema do canal que foi desenvolvido para facilitar a memorização. Vamos em frente. Inquérito policial. O inquérito policial será iniciado de ofício, na primeira hipótese, mediante requisição da autoridade judiciária, ou seja, de ofício aqui pela autoridade policial, né? No caso pelo delegado, ou então pela requisição da autoridade judiciária. Está aqui um juiz com a beca, ou do Ministério Público. Está aí um prédio do Ministério Público. Então, de ofício pelo delegado, mediante requisição do juiz ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, que é esse carinha aqui em cima, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Aí eu estou colocando aqui como se fosse um advogado que está de terno e gravata. Exatamente. Então, desde que sejam os crimes de ação pública, aqueles que lesam o Estado, aqueles que estão previstos na lei como com essa natureza. Aí, no próximo vídeo, nós vamos abordar especificamente esse quesito. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Então, ou seja, se depende da representação, se não existir a representação, quer dizer, for condicionada a representação, não poderá sem ela ser iniciado. No despacho que indeferir o requerimento de inquérito por parte do delegado, quer dizer, o delegado indeferiu o início do inquérito. Vamos supor que a parte foi lá e pediu para que seja instaurado o inquérito, o delegado negou. Então caberá recurso para o chefe de polícia. Aí está aí um chefão de polícia aí com sua boina, todo a rigor, não é? Então o delegado negou, cabe recurso para o chefe de polícia. O desarquivamento de inquérito policial será possível pelo delegado, desde que tiver notícias de novas provas. Então, quer dizer, o inquérito foi arquivado, só vai poder ser arquivado se tiver novas provas fora. Novas provas, estou pondo aqui, quem gosta de tomar vinho, novas provas, vão provando os vinhos, só para poder fixar aí na memória. Muita gente me comenta que na hora das provas lembra mais da taça de vinho do que dos escritos. Eu, pelo menos, também sou assim. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito policial. Não poderá requerer a devolução do inquérito policial à própria autoridade policial, a não ser para a realização de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, se foi remetido para o MP, ele vai ter que formular a denúncia, a não ser que exista a necessidade de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Incumbirá ainda à autoridade policial
representar acerca da prisão preventiva. Então, quem pede a preventiva sempre é o delegado, e aí o juiz avalia. No crime de tráfico de pessoas, a obtenção de dados e informações cadastrais de vítimas ou de suspeitos junto a órgão do poder público ou empresas da iniciativa privada durante a investigação poderá ser requisitada diretamente pelo delegado de polícia ou pelo promotor de justiça. Poderá ser requisitada, que é uma exceção da regra. Aproveitando para falar um pouquinho do crime de tráfico de pessoas, uma disposição legal bem recente, está caindo muito em concurso ultimamente. Então é o seguinte, tráfico de pessoas: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. É bem amplo, né? Tipo penal. Com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à escrava, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Vai pegar aí de 4 a 8 anos e multa. O crime, voltando aqui, de tráfico de pessoas, quando for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, isso é também uma agravante, tá certo? Isso é um agravante, porque ela é aumentada de 1/3 até a metade, se for cometido funcionário público no exercício de suas funções, se for cometido contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Aumenta de 1/3 à metade, os 4 a 8 anos. O agente, se prevalecer no tráfico de pessoas, de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, também de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, também aumenta de 1/3 à metade. Também aumenta de 1/3 à metade o crime de tráfico de pessoas se a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Eu coloquei o avião aqui que está levando a pessoa para outro país, hipoteticamente. Então, retornando, a pena é reduzida de 1 a 2/3 também, que já anteram antes, se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Muita atenção nesse parágrafo, porque é um pouco sem lógica, não é? Só pelo fato de não integrar organização criminosa, não é? E ser primário, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Então, ficar atento a esse detalhe da lei. Prosseguindo, depois dessa janela, no inquérito. Então, em qualquer hipótese, o Ministério Público ou delegado pode requisitar, então, delegado ou MP. Poderá pedir, quer dizer, requisitar é pedir, não autorizar, que é prerrogativa exclusiva em regra do magistrado. A qualquer órgão público, não a operadoras de telefonia ou a empresas privadas, apenas a órgão público, dados e informações cadastrais da vítima ou suspeitos, sendo que a obtenção de dados e informações cadastrais de vítimas ou de suspeitos junto a órgão do poder público ou empresas da iniciativa privada durante a investigação do crime de tráfico de pessoas poderá ser requisitada. Aí coloquei pessoas em cima de um caminhão, hipoteticamente estão sendo traficadas, não é?
diretamente pelo delegado de polícia ou pelo promotor de justiça. Então, é a requisição, não é? Para o juiz. Todavia, para que ocorra requisição, operadores de telefonia nos crimes de tráfico de pessoa, o que acontece? O membro do MP ou delegado de polícia, como dito, irão requisitar, mediante autorização do juiz, as empresas prestadoras de serviço, telecomunicações, telemática, que disponibilizem os meios técnicos adequados que permitam, eventualmente, a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez. Está aqui, mais um apenas, essas informações. Para pedido superior, será necessária a apresentação de ordem judicial. Então aqui o juiz autorizou, só pode 30 mais 30. Se precisar de mais, vai ter que socorrer lá no magistrado de novo. Exceção da exceção é o seguinte: se não ocorrer manifestação judicial no prazo de 12 horas, já visto que são problemas urgentes, não é? A autoridade competente requisitará diretamente, nesse caso, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima, com imediata comunicação ao juiz. Então, pode fazer direto, sem autorização, desde que o juiz não tenha atendido em 12 horas. Direito do acusado. Atenção para o termo qualquer, pessoal. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Quer dizer, pedir, pode pedir. Agora, a autoridade tem que autorizar. Se o indiciado for menor, está aqui um menor de idade, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Então está aqui um curador, um curativo e a estrela do delegado. E aqui o menor. É esse trio aí que forma o vetor de memorização da nossa gente. Ou seja, menor, curador, delegado. Então, se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Prosseguindo, falar agora sobre a devolução do inquérito pelo Ministério Público ao delegado. O Ministério Público poderá devolver inquérito ao delegado apenas para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, e o delegado não manda arquivar inquérito, apenas o juiz. Então aqui eu vou tarjar, delegado não manda arquivar inquérito, apenas o juiz possui essa prerrogativa. Pode ocorrer excepcionalmente a incomunicabilidade do indiciado. Esse é um tema também que eu coloquei até aqui uma exclamação, porque viola aí alguns princípios, é uma colisão de princípios importante, não é? E ocorre somente quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação exigir, por no máximo 3 dias. Então, aqui estão 3 sóis, representando 3 dias. Decretada sempre pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. A interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito, são admissíveis na lei processual penal. No caso de atuação de delegado em outra comarca, que não seja da sua atuação, é dispensado a carta precatória, algum tipo de autorização. É muito comum, você vê a polícia de Minas, vai no Rio atrás de uma pessoa procurada, ou vice-versa. Então isso é bem comum, inclusive. Outro tópico é que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, se a pessoa já está
identificada civilmente, né, já se comprova quem é, não vai ser identificada criminalmente, a não ser no caso daqueles crimes, por exemplo, que prevêem o exame de DNA para ficar no banco de dados, enfim, de crimes específicos, o criminoso perigoso, né? Então, é a exceção da regra nesse sentido. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e nesse caso, rubricadas pela autoridade. Então, quer dizer, eu estou colocando algumas perguntas aqui de concurso para dar uma dinamizada na apresentação, tá certo? Então, vamos ver aqui. Essa aqui está errada, essa assertiva. O inquérito policial pode ser instaurado por diversas formas. De ofício, por requisição do MP, etc. Não. Isso tem um rito específico, já falado no início da apresentação. Considerando-se o artigo 28 do Código de Processo Penal, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer peça de informação, o juiz, no caso de considerarem procedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou das peças de informação ao Procurador-Geral. E esse? Então, quer dizer, o MP, ao invés de apresentar a denúncia, requereu o arquivamento do inquérito. O juiz discorda desse posicionamento. Então, o juiz oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, claro, se ele discordar, ou insistirá no pedido de arquivamento, a qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, se ele, outro órgão do Ministério Público que o juiz designou, insistir no arquivamento, então o juiz é obrigado da segunda vez a atender. Vamos lá. Em matéria processual penal, o duplo grau de jurisdição não é previsto na Constituição. Não é previsto. Então, isso confunde muito em concursos. Fala que o duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional. Não é? Não é. Ele é previsto na Constituição de 88, não é previsto, mas sim pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi introduzida no ordenamento jurídico nacional. Então, não é princípio constitucional o duplo grau de jurisdição. Também uma assertiva que eu destaquei, que o preso não tem o direito assegurado de ser transferido para estabelecimento mais próximo de sua família, embora seja assegurado o direito de assistência familiar e jurídica nos termos do artigo 5º. Agora, recentemente, tem muitos fatos, né, como o Sérgio Cabral, que estava fora do Rio, pediu para voltar e não foi deferido, enfim, vários casos concretos aí no nosso ordenamento processual penal de fato. Instauração do inquérito de ofício pelo delegado. A autoridade policial somente poderá determinar a instauração do inquérito de ofício nos crimes de ação penal pública incondicionada. Como dito, depende da representação quando essa ação é condicionada. E as ações penais públicas incondicionadas, tais como os crimes da Lei Maria da Penha, crimes de homicídio, entre outros, tem um rol grande, não é? Eles correm autonomamente, têm propulsão própria. Então, a instauração de pedido de ofício pelo delegado somente nos crimes de ação penal pública incondicionada é cabível. Portanto, não se aplica para ações penais condicionadas à representação. Então, o delegado não pode, num crime que não é de ação pública incondicionada, instaurar um inquérito sem representação da parte. Arquivamento do inquérito, estou frisando novamente, o delegado não pode arquivar o inquérito policial, apenas cabendo essa prerrogativa ao juiz. O delegado não remete o inquérito policial para o Ministério Público, e sim para o juiz. É incrível, em concurso teve essa pergunta e o candidato muitas vezes está lá concentrado e sorrateiramente o examinador coloca que o delegado remete o inquérito para o Ministério Público. Não remete. Ele remete para o
juiz, não é? Então, diretamente. O ofendido pode, durante o IP, requerer ao delegado a realização de diligências. Então, isso também é um ponto diretamente, não é? Que o delegado pode ou não dar provimento. Na decisão do juiz de arquivar o inquérito a pedido do MP não cabe recurso. Isso também é muito importante. Ou seja, o juiz mandou arquivar o inquérito policial, a pedido do promotor, não cabe recurso. Vai ficar arquivado a não ser que tenha novas provas para poder também restabelecê-lo. Né? Prazo do MP para oferecimento de denúncia é 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias o réu solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, conta-se prazo da data que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Queixa contra um dos autores obriga a todos no processo. Então, se tiver consórcio no polo passivo, se o crime for feito em consórcio, concurso de agentes, então a queixa contra um obriga todos eles. A queixa contra qualquer um dos autores do crime obrigará o processo de todos. O Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá, ou seja, renunciou a um, renunciou a todo. Porque, por exemplo, foi feito realizado, praticado um crime contra a pessoa, 3 pessoas, né? Então, aquela pessoa que acusou renuncia, né, da queixa, né, prescinde do direito de ação, desde, claro, que essa ação seja uma ação condicionada à representação, então não pode beneficiar um em relação aos outros dois, até pelo princípio da isonomia. Não é? Aqui eu coloquei também uma situação esdrúxula que pode cair em concurso, que é o seguinte: o perdão concedido a um dos querelados, que é o acusado, aproveitará a todos, sem que produza todavia efeito em relação ao que recusar. Verdade. Quer dizer, um pode não recusar o perdão, um pouco difícil, né? Daí o Papa João Paulo II, quando perdoou aquele terrorista que deu um tiro nele, não é um exemplo de um humanitário, o Papa, hein? Que Deus o tenha. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Quer dizer, pelos fatos, pelas circunstâncias, ficou evidenciado ali que ocorreu o perdão, então o querelado pode alegar a seu favor. Bom, então demos essa pequena pincelada aqui sobre os temas bem objetivos da persecução penal, notadamente sobre inquérito policial. Então, um abraço a todos e vamos nos encontrando nos próximos vídeos. Bons estudos!